Então, pessoal, esse é mais um vídeo para vocês. Então, eu recomeço a contar, né, as notas históricas sobre logaritmos, né? Eu tinha dito para vocês que os logaritmos tinham surgido lá na época da navegação, né? Porque antes, naquela época, os cálculos eram feitos à mão e tudo isso dava muito trabalho, né? Não tinha calculadora, não tinha computador, né? Não tinha GPS, então lá para navegação eles precisavam se localizar pelas estrelas, então eles tinham que fazer muitas contas, né, para determinar em que ponto eles estavam do planeta pela posição das estrelas. Então, os logaritmos foram inventados para facilitar essas contas. Então, ó, por que vai facilitar, né? Porque se a gente retomar algumas pequenas propriedades aqui de logaritmos que nós vimos nas semanas anteriores, tanto presencial quanto nos vídeos, olha só, o log é capaz de transformar um produto numa soma, uma divisão numa subtração e uma potência numa multiplicação. Então vocês notam que o grau de complexidade diminui. Olha, o que é mais complexo? Multiplicar ou somar? Mais complexo é multiplicar. O mais fácil é somar. E o log transforma uma multiplicação numa soma. Então, ele diminui a complexidade do cálculo. Ele transforma uma divisão numa subtração. O que é mais fácil de calcular? Uma divisão ou uma subtração? Uma subtração. Não estou falando de casos particulares, né? Tem casos particulares que uma divisão é mais fácil que uma subtração. Mas, no caso geral, a subtração é mais fácil. Então, de novo, ele diminui a complexidade do cálculo. Em vez de ter que fazer uma divisão, a gente tem que fazer uma subtração. E o que é mais fácil, uma potência ou uma multiplicação? Bom, se for comparar essas duas, né, A na N com multiplicação, uma potência com uma multiplicação também é mais simples do que o grau de complexidade de uma potência. Então, de novo, as propriedades de logaritmo diminuem a complexidade das operações. Então, foi assim, né, que os logaritmos foram inventados pelo John Napier, né, que nasceu em 1550 e morreu em 1617. Ele conseguiu definir, né, inventar esse logaritmo que tinha o propósito, né, de facilitar, de diminuir a complexidade das contas necessárias lá para navegação e localizar, né, os navios no planeta conforme a posição das estrelas. E antigamente, claro, né, nós não tínhamos calculadora. Hoje a gente tem a calculadora que a gente pode calcular qualquer log, né? Claro que, inclusive, calculadoras, se a gente for ver a maioria das calculadoras, por enquanto, só tem duas bases. A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Então, assim, ó, para fazer esses cálculos, para facilitar, como eles não tinham calculadora, eles tinham que armazenar os resultados de alguns logaritmos num livro. E isso que se chama, onde é que eu vi a palavra aqui, ó, tábua de logaritmos. Tábua de logaritmos é um livro que tem o resultado de alguns logs numa determinada base de vários logaritmandos. Né? Então, a primeira tábua de logaritmo era na base 2, mas depois se viu que a base 10 era mais fácil, né? Era mais fácil de ser usada. Inclusive, hoje, né, as calculadoras têm a base 10 também, a base 10 e a base E, certo? Então, aqui ó, eu vou mostrar uma folha de uma tábua desse livro que se chamava Tábua de Logaritmos. Inclusive, eu ainda tenho um livro, se vocês quiserem ver, eu tenho que lembrar de levar para a aula, mas assim, é um livro bem antigo, está se despedaçando, realmente é uma relíquia. Bom, as tábuas de logaritmos também não era possível colocar logaritmos, mesmo que a gente restringisse a base 10, de infinitos números, né? Então, para calcular ele tinha uma base
realmente, né, de alguns valores básicos de logaritmos na base 10, e os demais a gente tinha que aplicar as propriedades, tudo que a gente sabia de logaritmos, e determinar qual é o valor daquele logaritmo. Por exemplo, eu quero calcular log de 1004, né? Então, ó, a princípio, ó, a tábua de logaritmos se dividia em duas partes. A primeira parte é chamada de característica e a outra de mantissa. Na real, aqui, ó, a característica é a parte inteira do logaritmo. Log de 1004 vai dar quanto? 1, alguma coisa? 2, alguma coisa? 3, alguma coisa? Essa parte inteira a gente tem como saber sem precisar da tábua e sem calculadora hoje em dia, né? Sem nada. É só pensar o seguinte, ó. Pega esse número que a gente está querendo calcular o log aqui na base 10 e pensa outras potências de 10 que limitam esse log, tanto inferiormente quanto superiormente. Ó. Log de 1004, eu vou pensar no 1004. 1004 para a potência de base 10, ele é maior que 1000 e menor que 10.000. Então, eu sei que log de 1000 é menor que log de 1004, que é menor do que log de 10.000. E, inclusive, log de 1004 está muito mais perto de log de 1000 do que log de 10.000. Como log de 1000 é 3 e log de 10.000 é 4, o log de 1004 sendo maior do que 3 e menor que 4, o que eu já sei? Que o log de 1004 é 3, alguma coisa. E muito mais próximo do 3 do que do 4, inclusive. Então, ó, esse 3 que eu já descobri a parte inteira é a característica deste log. A gente tem que descobrir, então, o que tem depois da vírgula, que a gente chama de mantissa, e aí sim a gente vai para a tábua de logaritmos. Certo? Então, aqui, ó, a princípio a gente não entende nada, né? Inclusive, essas partes aqui, ó, eu não sei o que significa, teria que estudar, porque eu não me lembro mais o que é. Inclusive, quando eu fiz ensino médio, que nem se chamava ensino médio ainda, a gente tinha que usar tábua de logaritmos, a gente não usava calculadora, não. Tá? Então, aqui, ó, tem essas colunas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e tem uns numerozinhos aqui, ó, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que isso significa? Que é quando o meu logaritmando é 1000 e 1000, ó, que aí vai dar 0, ó, se fosse só 1000 realmente, o que teria depois da vírgula? Só 0. Ó, então seria 0, 0, 0, 0, 0, 0, só 0. Aqui, aí vai dar 1001. Essa segunda coluna, então, é para quando é 1001, 1002, 1003, 1004. Inclusive aqui, ó, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009. Aqui, ó, essa segunda linha, ó, já é para o 1010. Para se for 1010, aí 1011, 1012, 1013, 1014. Então, por isso que tem de 0 a 9, né? A tábua é de 10 em 10, né? A base do logaritmo é de 10 em 10. Então, ele é dividido assim. Então, notem o seguinte, ó. É 1004 que eu quero calcular o log, lembrando que eu já sei o que tem a parte inteira, eu só tenho que saber o que tem depois da vírgula. Então, ó, começa com 0, 0, são esses dois números aqui, né? E como é 1004, eu completo os números depois da vírgula com a casa que está referente ao 4. Na mesma linha, ó, do 1004. Então, começa com 00 e depois segue 173. Então, o log de 1004 é 3,00173, aproximadamente, claro, né? Porque hoje, com as calculadoras, a gente consegue até mais casas decimais, né? Então, graças à tecnologia. Certo? Isso aqui, claro, eu não vou cobrar, obviamente, isso é mais por uma curiosidade, para vocês saberem a dificuldade que era
né, calcular e definir o valor dos logaritmos, né, sem calculadora. Né? Então, para valorizar a nossa calculadora científica. E hoje seria a aula que eu disse para vocês que a gente usaria a calculadora e vocês vão poder usar em casa. Por quê? Porque a gente precisa saber agora a fazer mudança de base. Então, ó, aqui eu trouxe a foto de duas calculadoras, porque eu não sei que tipo de calculadora vocês vão ter. Né? Tem calculadora que, inclusive, já calcula o log em qualquer base. Então, quem tem essa aí, show de bola. Mas a maioria ainda só tem base 10, que é a log. Né? Aqui ó, tem uma tecla só com log e uma tecla com ln. ln de x é o log de x na base e. Né? E o log só né, é a base 10. Então, para a gente poder usar, né, ou fazer o cálculo de logaritmo de qualquer base, a gente tem uma fórmula que transforma qualquer base na base que a gente quer. E como ela se dá. Então, ó, se eu tenho log de 1c na base A e eu quero transformar essa base A para uma base B, ó, então, para início de conversa, A tem que ser maior que 0, diferente de 1. Como eu vou mudar para a base B, esse B também tem que ser maior que 0, diferente de 1. E assim a gente tem a garantia de existir os logs. Então, log de C na base A é uma divisão ó, de log de C na base B por log de A na base B. Notem o seguinte, eu vou escrever essa fórmula como eu faria, né, aqui realmente na mão, ó. Não pensem que isso aqui vai se transformar numa divisão, porque não tem nada a ver com a propriedade de divisão. Então, ó, se eu quero transformar log de C na base A numa base B, eu faço o traço da divisão, escrevo log em cima e log embaixo, nesta base que eu quero, que vem ser a base B, e aí, ó, notem que fica faltando os logaritmandos, tanto do numerador quanto do denominador. Para lembrar, eu tenho certeza que vai ser muito fácil para vocês, porque no numerador vai o C, que é o que a gente escreve mais em cima, e no denominador vai o a velha base, que a gente já escreve mais embaixo. Então, para memorizar, essa fórmula é bastante fácil. Agora, por que ela é válida? Não vou poluir aqui. Então, como é que a gente chega nesse resultado, né? Então, notem que eu escrevi 3 logaritmos. Log de C na base A, log de C na base B e log de A na base B. Eu vou chamar log de C na base A de X, log de C na base B de Y e log de A na base B de Z. Então, se a gente passar para a notação exponencial, log de C na base A igual a X, quer dizer que A na X igual a C. Ok, transformar para a forma exponencial, tranquilo. Log de C na base B igual a Y, então quer dizer que B na Y igual a C, também tranquilo. E da mesma forma, log de A na base B, se eu igualei a Z, quer dizer que B na Z é igual a A, também sem maiores dificuldades. Agora, notem o seguinte aqui, né? Ele está igualando ó, A na X igual a C, B na Y igual a C. Então, isso quer dizer né, que A na X é igual a B na Y. Certo? Até. Então, vão entendendo e vocês vão chegar. Confiem em mim que no final a gente vai chegar nessa fórmula aqui. Bom, então, já que o C é igual, eu sei que A na X é igual a B na Y. Mas olha só quem me diz que é o A nessa terceira equação aqui exponencial. A é B na Z. Então, aqui, ó, nessa igualdade que a gente descobriu que A na X igual a B na Y, esse A é igual a B na Z. E substituindo B na Z, a gente vai ter uma potência de potência. Ó. B na Z elevado na X. Isso é igual a B na Y.
Então, notem o seguinte aqui, ó, né? Como está a equação até agora. B na Z elevado a x é a potência de potência, aquela propriedade que a gente multiplica os expoentes. Até vou dar um zoom aqui para enxergar melhor, né? Estava bem pequenininho. Então, ó, multiplica os expoentes, B na Z na x, fica B elevado a zx, ou xz, né? Para a gente colocar em ordem alfabética. E daqui, pessoal, aí entra aquela propriedade que a gente resolve a equação exponencial. Se a gente tem duas potências de mesma base, os expoentes são iguais. Então, x vezes z é igual a y. Bom, então eu posso passar o z dividindo, dizer que x é igual a y sobre z. Também poderia pegar o z e passar o x dividindo. Mas para a gente chegar onde a gente quer, que é a propriedade de mudança de base, eu vou pegar o z que está multiplicando o x e passar dividindo. Então, é verdade que x igual a y dividido por z. Mas espera aí, quem era x mesmo? X era log de C na base A, o log na base velha, que a gente quer transformar na base nova B. Y é log de C na base B. E Z é log de A na base B. Então, a gente chega nessa fórmula que a gente chama de mudança de base. Né? Então, daí que vem essa fórmula que a gente pode usar, essa fórmula de mudança de base. Certo? Então, claro que a mudança de base, às vezes, ela não serve só para usar a calculadora, ela tem outras utilidades, mas, né, então, esses exercícios que eu vou ver a seguir são para a gente fixar essa fórmula e também usar a calculadora que não tiver aquele recurso que eu disse para vocês, né, que tenha só poucas calculadoras que tem log em qualquer base. Ó, por exemplo, eu quero calcular log de 2 na base 3. Eu sei que log de 2 é aproximadamente 0,301 e log de 3 é aproximadamente 0,477. Então, aqui, olha o complemento do enunciado, calculo os logaritmos usando a fórmula de mudança de base. Inclusive, eu tinha que estar com a minha calculadora, tá? Então, aqui, ó, primeiro, vou praticar a fórmula da mudança de base. Log de 2 na base 3, que base eu quero passar? Eu quero passar justamente para a base 10, porque eu tenho a calculadora. Se eu não tivesse esses enunciados aqui, ó, eu já não tivesse esses valores no enunciado, eu teria que usar a calculadora, que é só a base 10. Então, ó, log de 2 na base 3, como eu disse para vocês, ó, faço o travessão da divisão, log em cima e log embaixo. Como eu quero passar para a base 10, eu nem preciso escrever que a base é 10 aqui, né? Porque se eu não escrever, já estou dizendo que é a base 10. O 2 vai em cima e o 3 vai embaixo. Só vou apagar aqui porque o travessão da divisão está muito maior do que necessário. Ó. Então, log de 2 é aproximadamente 0,301. Log de 3 é 0,477. Se, inclusive, se eu tiver com a calculadora na mão, eu já posso usar direto as funções da calculadora. Então, 0,301 dividido por 0,477 é 0,630929 e mais alguma coisa. Pessoal, aí eu usei a calculadora, né? Então seria complicado resolver isso na mão. Por isso que eu disse para vocês que hoje seria a aula que eu pedi para vocês trazerem a calculadora. Log de 5 na base 2. Então, ó, vou fazer outra versão da divisão. Log em cima, log embaixo. O 5 vai em cima e o 2 vai embaixo. Notem assim, ó, com calculadora, eu já teria o valor de log de 5 e log de 2. Tá? Faria a divisão. Isso aí daria 1, alguma coisa. Deixa eu ver. Log de 5 na base 2.
Log de 5 na base 2. Isso é 2,32. Ah, é verdade, 2,32. Por que que eu me enganei e agora eu estou realmente pensando que a parte inteira do log é 2 realmente? Eu me lembrei até do que eu falei para vocês na tábua de logaritmo. A base é 2. Então, a gente consegue descobrir a parte inteira de um log sem calculadora, sem nada, como eu disse para vocês. É o que a gente usava, é o que a gente tinha que saber para saber a característica lá quando se usava a tábua de logaritmos, né? E a tábua de logaritmos me dava mantissa. Se eu estou na base 2, eu tenho que pensar, o 5 está entre que potências de 2? Bom, está entre 4 e 8. Então, o log de 5 na base 2 está entre log de 4 na base 2 e log de 8 na base 2. Só que log de 4 na base 2 é 2, né? 2 ao quadrado é 4. E log de 8 na base 2 é 3, né? Porque 8 é 2 ao cubo. Então, eu sei que o log de 5 na base 2 tinha que ser 2, alguma coisa, né? Então, esse vírgula alguma coisa a gente pega, né, não mais da tábua dos logaritmos, mas da calculadora. Acontece que esse tipo de exercício, ó, ele só me definiu 2 valores de log, ele só nos deu 2 valores de log, é como se fosse a prova. Na prova, a gente não vai usar calculadora. Então, vamos supor que a gente não tem a calculadora e só tem esses 2 logs de referência, log de 2 e log de 3. Então, eu tenho que transformar o 5 em usando 2 ou 3. E a prática vai ter que dar para vocês a seguinte manha. Bom, eu posso escrever o 5 como um produto, porque se eu conseguir transformar, se eu escrever o 5 como um produto, o log de um produto a gente usa, aí a gente transforma no log de uma soma, log de x, né? Se eu consigo escrever que 5 é x vezes y, log de x vezes y, log de x mais log de y, e com x e y, números, ou que eu sei os logs, ou mais simples. Só que, infelizmente, 5 é um número primo, então a gente não pode escrever como um produto. Mas 5 a gente pode escrever como uma divisão que a gente saiba, né, esse x e esse y, a gente saiba os logs desse x e esse y. Então, se a gente tem, aí eu vou lá nas propriedades, log de x dividido por y. Log de x dividido por y é log de x, estou pensando que está tudo na base 10, né? É log de x menos log de y. Então, se eu conseguir escrever 5 com uma divisão de 2 números que eu sei os logs, eu vou conseguir calcular o log de 5. E, de fato, eu não consigo escrever 5 como uma multiplicação, mas consigo escrever 5 como uma divisão. Ó, 5 é 10 dividido por 2. O que vai acontecer? Se 5 é 10 dividido por 2, isso aqui é igual a log de 10 menos log de 2. E acontece que log de 10, por um acaso a gente sabe que é 1, né? Log de A na base A é 1. Log de 10 é 1 e o log de 2 a gente tem no enunciado que é 0,301 aproximadamente. Então, é essa forma que a gente tem que escrever o 5. Então, log de 5, ó, já que eu já fiz esse cálculo separado, eu já vou substituir que log de 5 é 1 menos log de 2. Então, aqui, ó, como log de 2 é 0, aproximadamente 0,301, aí a gente faria essa conta. E isso que vai dar 2,32, e vou dar mais algumas casas decimais. 2,32, 19, 28, e assim vai, certo? Então, se é para usar calculadora, eu iria direto aqui log de 5 dividido por log de 2. Mas como nos deu essas só 2 referências, então a gente teria que fazer tudo isso para chegar na resposta do log de 5 na base 2. E pessoal, a gente tem que praticar isso muito,
Muito, muito. Inclusive, eu acho que eu não coloquei exercício suficiente na lista. Vamos ver esse log de 36 na base 2. Então, de novo, eu vou usar a base 10. Então, barra da divisão, log em cima, log embaixo, 36 em cima e 2 embaixo. Ó, notem que no log de 2, no denominador, a gente já sabe que o enunciado informou que é 0,301. Agora eu tenho que mexer no log de 36. O log de 36 é log de 6 ao quadrado. Então a gente consegue manipular aí, ó. Esse expoente pode passar multiplicando. E 6, por sua vez, a gente consegue escrever como produto, né? Lembram que eu falei que o 5, ó, aqui não funcionou, mas agora vai funcionar, porque 6 é 2 vezes 3. Então, ó, 2 vezes log de 2, aquele parênteses que eu disse para vocês, né? Já que a gente vai abrir numa soma, a gente tem que colocar o parênteses, porque senão a gente perde que o 2 vai multiplicar os dois logs. E agora sim, ó, log de 2 é 0,301 aproximadamente, log de 3 é 0,477, dividido por log de 2, que é 0,301. Fazendo essa conta, ó, notem que essa conta é difícil de fazer à mão, mas com uma calculadora simples, sem ser científica, a gente já conseguiria. Mas também nesses exercícios não é só para calcular, e sim para praticar a propriedade. Então vamos lá, log de 36 na base 2. Isso aqui é aproximadamente 5,16925 e mais alguma coisa. Então, ó, até chamando a atenção que aqui a parte inteira desse log deu 5, vamos pensar, né, em descobrir como a gente poderia descobrir que é 5, alguma coisa sem calculadora nenhuma. Bom, vou aproveitar esse espacinho aqui de cima e pensar, ó, o log está na base 2, então eu tenho que pensar que o 36 está entre duas potências de base 2. Quais são as mais próximas? Bom, uma é o 32, que é 2 na 5. Então, se é 2 na 5, a próxima é 2 na 6, porque 2 na 5 é 32 e 2 na 6 é 64. Então, ó, inclusive, o 36 está mais perto do 32 que do 64. Então, quando a gente for aplicar o log na base 2, a gente vai ter então, que log de 36 na base 2 é muito mais perto de log de 32 na base 2 que log de 64 na base 2. Log de 32 na base 2 é 5. E log de 64 na base 2, o expoente é 6. Então, ó, como o log de 36 na base 2 é maior que 5, menor que 6, quer dizer que o log de 36 na base 2 é 5, alguma coisa. Então, a parte inteira desse log é 5. Inclusive, como eu não vou poder pedir, não vou pedir, aliás, não vou deixar usar a calculadora na prova, quero dizer, esse tipo de exercício eu posso pedir. Então, aqui, ó, log da raiz quinta de 400 na base 3. Essa aqui a gente também pode fazer o exercício de saber a parte inteira, tá? Mas com uma pequena ajuda das propriedades, ó. Em vez de fazer a raiz quinta, eu vou assim, ó, 1/5 do log de 400. E pensar no 400, acho que é mais fácil. Olha só. Então, eu tenho que pensar em potências de base 3, né, próximas
de 400, nem que a gente tenha que pegar a calculadora. O que eu me lembro? 3 na 5 é 243. Então, ó, 243 é 3 na 5. E 3 na 6 é 729. Então, quer dizer que o log de 400 está entre um e o outro. Log de 400 na base 3. Então, né, esse sinal de desigualdade. Log de 400 na base 3 é maior que 3 na 5 e menor que 3 na 6. Aliás, log, né? Log. Mas, para pegar a raiz quinta, eu tenho que multiplicar tudo por raiz quinta. Aí sim, ó, a gente vai ter log na base 3 da raiz quinta de 400. Ó. Então, 1 quinto vezes log de 3 na 6 na base 3 e 1 quinto de log de 3 na 5. Ó. Como log de 3 na 5 na base 3 é 5, ó. E aqui, ó, log de 3 na 6 é 6. Então, esse log da raiz quinta de 400 está entre 1 e 6 quintos. Na verdade, 6 quintos é 1,2. Então, ó, olha só que assim, ó, que se a gente tivesse que simplesmente encontrar um valor aproximado, eu chamaria assim, ó, 1,1. Né? Já estaria um valor bastante próximo desse log que a gente vai calcular. Então, vamos agora fazer, né, o cálculo como a gente estava fazendo pela mudança de base. Então, novamente, o que a gente sabe é o log na base 2 e o log na base 3. É isso que a gente tem de referência. Então, vai ficar 1 quinto do log de 400 na base 3. E é esse log de 400 na base 3 que eu vou mudar. De base, eu vou deixar 1 quinto multiplicando. Então, o traço da divisão, log em cima, log embaixo. Em cima vai ser 400, embaixo vai ser 3. Então, 1 quinto vezes log de 400. Log de 400 é log de 4 vezes 100. Sobre log de 3. Esse produto a gente transforma numa soma. Log de 4 mais log de 100. O resto eu só estou copiando igual. Então, log de 4 é log de 2 ao quadrado. Então, eu vou escrever como 2 log de 2, mais log de 100, que é 2, né? 100 é 10 ao quadrado. Log de 10 ao quadrado na base 10 é 2, divididos por log de 3. E aí sim, né? Em cima vai ficar 2 log de 2, que é 2 vezes 0,301 aproximadamente, mais 2, sobre 5 vezes log de 3, que é aproximadamente 4,707. E isso vai dar aproximadamente 1,090733 alguma coisa. Notem aqui, ó, 1,09 é aquele valor aproximado que eu estimei, né, só analisando a parte inteira né, desse log. Né? Então, a resposta até, que eu diria que era 1,1, estaria bem aproximada. Certo? Vamos adiante. Log da raiz quarta de 1,5 na base 2. Bom, então eu vou escrever 1 quarto multiplicando, porque eu vejo assim, ó, vou dar uma manipulada antes de tentar mudar de base. E 1,5 é 3 sobre 2. E ao mesmo tempo, ó, já que eu escrevi como uma divisão, é log de 3 na base 2 menos log de 2 na base 2. Ó, então isso aqui, ó, é 1. Exatamente. Então, eu só vou precisar mudar de base nesse fator aqui, log de 3 na base 2.
Então, ó, log de 3 na base 2, eu vou passar para a base 10, travessão, log em cima, log embaixo, 3 em cima, 2 embaixo. Já vou colocar o menos 1. E pronto, ó, aqui na verdade eu já sei o valor de log de 3, que é 0, aproximadamente, né, 301, aliás, inverti, log de 2, que é 0,301. Log de 3 é 477, log de 2 é 0,301, menos 1. Então, fazendo essa conta, 0,1462 e assim por diante. Aqui a gente usou a mudança de base para usar a calculadora e em algum sentido, até mesmo com poucos números de referência, que aqui nesse exercício anterior a gente só tinha referência de log de 2 e log de 3, a gente conseguiu calcular. Mas a mudança de base, às vezes, nos ajuda a calcular logs que a gente poderia calcular só pelas propriedades, um número exato, sem ser aproximado, e facilitando a nossa vida. Aqui, ó. Log da raiz quarta de 32. Na base 1/8. Bom, se fosse log de 1/8 na base 2, seria fácil. Se fosse log de raiz quarta de 32, também seria mais fácil. E o que a gente tem é uma base na outra. Mas notem assim, ó, 1/8 a gente consegue escrever como potência de base 2, assim como raiz quarta de 32. Então, em vez de ficar quebrando a cabeça ou passar para a equação exponencial, a gente pode usar a fórmula de mudança de base. E que base? Justamente a base 2, que é a que eu enxergo que tanto o logaritmando quanto a base são possíveis de escrever. Então, ó, o travessão da divisão, log em cima, log embaixo. Agora, na base 2 que eu quero, raiz quarta de 32 em cima e 1/8 embaixo. Claro que a partir de agora eu vou precisar das propriedades de potenciação, que a gente também, ó, por isso que eu disse que propriedade de potenciação a gente precisa saber bem para logaritmo ficar fácil. Ó, raiz quarta de 32. 32 é 2 na 5. E raiz quarta equivale a expoente 1/4. 1/8 é 8 na menos 1, e como 8 é 2 ao cubo, 1/8 vai ficar 2 na menos 3. Então, ó, 2 elevado a 5, que é aquela propriedade de potência que a gente multiplica os expoentes. Então, log da raiz quarta de 32 vai ficar log de 2 elevado a 5/4 na base 2. E no denominador, bom, já não tem mais nada o que fazer, porque aqui ó, já está na mesma base. Então, ó, quanto é log de 2 no expoente 5/4 na base 2? 5/4. É aquela propriedade do log de A na N. Log de A na N na base A é o N, é o expoente, exatamente como está aqui. E log de 2 na menos 3 na base 2 é menos 3. Então, esse log aqui, ó, é 5/4 divididos por menos 3, que a gente pode dividir frações como multiplicar pelo inverso. Então, isso aqui é menos 5/12. Log da raiz quarta de 32 na base de 1/8 é menos 5 sobre 12/8, exatamente sem usar a calculadora. Né? Então, quando vocês virem que está muito complicado, mas que logaritmando e base podem ser escritos como potências de mesma base, aí a gente pode usar esse recurso. Olha só o exemplo B, log de 1 sobre raiz de 3 na base raiz sétima de 81. Os dois podem ser escritos como a base 3. Então, log em cima, log embaixo, base 3, 1 sobre raiz de 3 e no denominador, raiz sétima de 81. E depois é só usar as propriedades de potenciação que vocês têm que praticar. Ó, 1 sobre raiz de 3, da raiz de 3 na menos 1, como raiz quadrada equivale a expoente 1/2, 1 sobre raiz de 3 vai ficar 3 na menos 1/2. E raiz sétima de 81? 81 é 3 na 4. Então, raiz sétima de 81 é 3 na 4 sétimos.
Então, aquela propriedade de novo, ó, A na N, log de A na N na base A. Ó, menos 1/2 em cima, 4/7 embaixo. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui a resposta do log é menos 7/8. E assim por diante. Vamos ver que tem mais um exemplo. Olha só, log da raiz oitava de sei lá que número, é 100.000, na base 0,000001. Bom, vou passar para a base 10, os dois são possíveis de passar na base 10. Bom, aqui é 100.000, 1, 2, 3, 4, 5, é 10, 100.000 é 10 na 5. Então, como está na raiz oitava, é 10 na 5 oitavos. E aqui que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é 10 na menos 6. Então, essa base aqui, 0,000001, é 10 na menos 6. Então, aqui pelas propriedades, ó, 5 oitavos divididos por menos 6. Ou, fazendo a divisão de frações, 5 oitavos menos 1 sexto, que dá menos 5 sobre 48 avos. Certo? Então, é assim que ainda a mudança de base pode facilitar as nossas contas. Então, até o próximo vídeo.